Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Caros telespectadores do programa Nós por Lá, sejam bem-vindos a esta edição dedicada à inauguração na sede da COSP em Lisboa da exposição Cidade Justa e Inclusiva, Perspectivas para o Futuro das Roças de São Tomé e Príncipe. É uma iniciativa conjunta do Centro de Investigação em Ciências de Informação, Tecnologias e Arquitetura do Isquité e a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal, a COSP. Já lá vem desde 2021, que essa nossa colaboração com a Isquité vem sendo, porque nos buscou como representante da comunidade aqui em Portugal, porque eles iam a São Tomé fazer um trabalho ligado à arquitetura de São Tomé, né? E é um trabalho que interessou-nos bastante, né? E desafiamos ao grupo. E quando regressasse, que viesse mostrar à comunidade o que é que estudou, o que é que sabe de São Tomé e Príncipe, porque só assim que é possível nós irmos às faculdades e universidades, que é o centro de saber, que nos proporcionará conhecimento que é para rejuvenescer e recuperar, sobretudo, este nosso património arquitetónico. O trabalho exposto nesta exposição foi desenvolvido no âmbito do Laboratório de Cidade Justa e Inclusiva de Projeto Final de Arquitetura de Mestrado Integrado em Arquitetura do Isquité em 2021-2022. Esta não é a primeira vez que nós nos deslocamos por vocação aos territórios, conseguindo percebê-los e conhecer para podermos, de facto, apoiar em processos de transformação e sobretudo, mobilizar também os futuros arquitetos, os jovens arquitetos que são atualmente os nossos alunos, com esta ideia de que eles são cidadãos do mundo e de que não se faz nada sem este conhecimento, sem conhecer. Não se pode gostar daquilo que não se conhece. E, portanto, este projeto tem esta dimensão claramente e marcadamente interdisciplinar. Isso pode-se ver nos programas que os alunos encontraram. Não são programas de resposta só económica, por exemplo, não é? Não houve aqui um investimento sistemático em projetos ligados ao turismo, por exemplo, mas houve sim uma imersão nos problemas reais de São Tomé, nas particularidades deste território, na beleza e no potencial destas roças, e isso enche-nos a nós de alegria. Sob orientação de Sara Eloy e Stefania Stelassi, neste laboratório pretendeu-se proporcionar uma reflexão sobre aspectos relacionados com justiça e inclusividade nos territórios construídos. Aquilo que nós sentimos foi que as roças foram construídas para um determinado paradigma, não é? Para o paradigma do período colonial, eram construídas para serem plantações e, portanto, estavam muito segregadas no território para servir esse propósito. Quando elas se transformam agora em comunidades de vida, essa segregação mantém-se. Portanto, as comunidades, em muitos casos, estão fechadas num local com muito difícil acesso ao resto dos centros de decisão do país. Portanto, incluir essa população é criar condições para que a população tenha mais acesso ao resto do país, aos serviços, à educação, à saúde,
e, portanto, criar mais justiça para o país. Decidiu-se definir 3 casos de estudo. Os estudantes escolheram de uma forma autônoma o que queriam, o caso específico. Os casos eram 2 em Loures, o Parco da Várzea e Costeiras e um bairro municipal que chama-se Parcela 6. E o terceiro caso de estudo foi as roças. Os estudantes tinham que compreender qual é o futuro do riuso desse patrimônio cultural, arquitetônico e natural. Por isso, cada estudante escolheu uma roça e decidiu uma temática específica e utilizaram diferentes métodos de análise. Por exemplo, o Rui e o Rafael desenvolveram uma sintaxe espacial que permite compreender, por exemplo, se o espaço é acessível, como isto influencia os comportamentos, a eventual segregação da comunidade e, portanto, as soluções de projeto foram relacionadas e fundamentadas utilizando estes métodos e utilizando várias informações, seja dados estatísticos, a bibliografia existente e também através de uma análise das exigências contemporâneas. Por exemplo, durante a viagem de São Tomé, tiveram a oportunidade de falar com as comunidades locais e compreender, por exemplo, quais são as características, as exigências, as necessidades maiores e também compreender as potencialidades desse território. Eu acho que o futuro para as roças passa por muita diversidade, ou seja, tendo em conta a grande quantidade de roças que existe, nós não podemos pensar num modelo que seja só composto pela reabilitação de todas as roças e que se transformem todas em hotéis e turismo. Portanto, há muitas roças que precisam mesmo de ser transformadas de modo a que abranjam a comunidade e que se tornem a casa, mas a casa com qualidade das comunidades. Ou seja, há muito território lá que tem essa capacidade e esse potencial. E também haverá certamente inúmeras roças que vão cair ao abandono e que vão se transformar em ruínas e que é impraticável pensarmos na sua reabilitação. O que me parece importante, e também tem a ver com o nosso trabalho, é que mesmo essas que eventualmente vão cair em ruína, que sejam investigadas, portanto, que exista uma memória, que exista modelos digitais, que exista levantamentos feitos para que depois se consiga estudar este património no futuro. Aquelas que vão permanecer lá e que vão ser transformadas devem trazer vantagens económicas para o país, para as suas comunidades e melhores condições de habitabilidade. Relativamente às roças de São Tomé, a que conclusão chegaram? Que existe um patrimônio muito diversificado e, portanto, existem características fisiográficas do território diferentes no norte, na linha costeira, por exemplo, na parte mais interior, e, portanto, cada roça tem um estado de conservação diferente, características da comunidade também, que são várias, e, portanto, cada solução de projeto deve ter em conta as características específicas e os constrangimentos locais. Portanto, não podemos pensar num único modelo de intervenção, mas definir uma estratégia global, identificar casos onde será mais importante intervir com a comunidade local. Parece-me que é possível, lá está, tendo em conta aquilo que eu disse antes, de que nós acho que não devemos pensar que vamos recuperar as 200 roças, mas aquilo que está lá não tem sido mais recuperado por falta de possibilidade financeira das próprias famílias que lá habitam, mas as nossas propostas, muitas delas pressupõem a construção ao pé, portanto, transformar a roça numa zona maior, numa zona que seja uma vila, e, portanto, construção de casas novas ao pé das roças, e, portanto, em vez de haver famílias de 10 pessoas e viver num compartimento, que é o que acontece, esse compartimento é para um casal, é para 3 pessoas, é para uma família mais pequena, porque vai havendo outros edifícios que vão albergando com maiores condições novas a população. A reabilitação dos edifícios pressupõe, obviamente, investimento e pressupõe também conhecimento sobre aquelas técnicas. Agora, o que me parece é que é muito impraticável pensarmos que vamos reabilitar as roças com as técnicas absolutamente iguais às que foram usadas naquele período colonial, porque isso requer um trabalho de investigação muitíssimo profundo e depois requer também uma manutenção
cara, onerosa e consumidora de tempo. Portanto, eu acho que tem que haver um misto de técnicas para serem utilizadas e a população local tem feito muita coisa, ou seja, tem utilizado técnicas mistas. O que existe de facto é falta de infraestruturas e falta de apoio financeiro para que as famílias consigam melhorar as suas condições. A arquitetura é, por definição, concebida para a coletividade e, nesse sentido, ela deve promover valores como a justiça e a inclusividade. Através de desenhos e maquetas, os alunos explicaram as suas propostas para o futuro destes elementos do património são-tomense. Como caso de estudo, escolhi as roças Agostinho Neto, Aguizé e Porto Alegre. A metodologia do meu trabalho começou por uma análise bibliográfica, posteriormente uma observação no local quando fizemos a viagem a São Tomé e a observação no local, exatamente, e depois também usei a teoria da sintaxe espacial, tal como o Rafael. Após essa análise computacional da sintaxe espacial, cruzei os dados obtidos, após os interpretar, com a observação no local, tirando as seguintes conclusões. A primeira conclusão que retirei foi que as áreas estruturantes da roça, tal como o terreiro, a casa principal, que se encontravam mais integradas e conectadas na situação original, encontram-se também como sendo as mais integradas e conectadas atualmente, apesar de estes níveis terem diminuído um bocado devido à criação de novos assentamentos pelos moradores. Contrariamente, a zona das Sanzalas e do hospital encontravam-se mais segregadas e menos conectadas, e esses valores encontram-se significativamente mais reduzidos devido novamente a estes novos assentamentos. Existe uma grande migração pela parte dos habitantes para edifícios que se encontram em zonas mais integradas na roça, tal como a casa principal e casas dos trabalhadores europeus. O que acontece também é que a criação dos novos assentamentos dos habitantes encontram-se muito em redor das Sanzalas e nós pensamos que os edifícios estão numa zona mais integradas, é para esses sítios que os habitantes vão morar, mas não é o que acontece nas roças. Apesar das Sanzalas serem os locais mais segregados e com menos conexão, são os lugares que são mais habitados pelo povo santomense. Isto mostra a intenção de isolamento que tinha sido imposta na época colonial e que ainda continua a existir nos dias de hoje. O meu trabalho foi sobre a roça Porto Alegre, mais concretamente tem o título de uma requalificação centrada na comunidade, e para tal a minha proposta passou por 4 ações distintas, sobre as quais o comércio, a habitação, o turismo e a cultura. E para tal, dessas 4 ações, 2 delas passam por reabilitação de edifícios com alguma importância da roça. Neste caso, da casa principal foi reabilitada com a intenção de albergar uma casa da cultura que, para além de dar apoio à comunidade para ter acesso tanto à sua própria cultura como a fortalecer a mesma, e para também oferecer possibilidade a quem visita a roça de conseguir entender a história do próprio local. A outra reabilitação foi no núcleo das Sanzalas, transformando o núcleo das Sanzalas num centro de ecoturismo, onde é possível também receber as pessoas, os visitantes, os turistas na roça, e manter essa vivência da roça também para os turistas, para o turismo, e não ser só como está a aparecer naquela zona, muitas zonas de turismo, mas de bangalô, não tanto conectado com a comunidade. Nas últimas 2 partes da minha proposta, na parte da construção, que foi focado na parte da habitação e do comércio, foi pensada uma expansão dos limites da roça, seguindo a direção de uma das vilas, de uma comunidade próxima que se chama a comunidade de Vila Malanza, com o objetivo de conseguir conectar as 2 comunidades no futuro. A parte do comércio, nessa ligação da roça com
a Vila Malanza está mais posicionado junto à estrada número 2, para também dar mais visibilidade tanto ao comércio e conseguir albergar tudo o que existe na zona da roça, tal como os produtos marítimos, os produtos agrícolas e o comércio dos artesanatos de pequena escala que já existem lá na zona. E por trás do tal mercado estaria a zona habitacional, onde foi pensada a implantação de 9 blocos com 8 apartamentos cada bloco, em que cada bloco foi pensado, ou cada apartamento foi pensado de modo a que a comunidade se consiga desenvolver com a própria habitação à medida que lá está a viver, ou seja, a habitação passa por 2 fases de construção, a fase inicial onde se garantem todas as necessidades imprescindíveis à vida, e as expansões são, cada expansão tem a opção de 4 opções diferentes, mais adequadas a cada família, e esta expansão ocorre quando a família ou a comunidade tem acesso aos materiais ou mais poder de compra para conseguir finalizar a casa mais adequada a cada família. O meu projeto foi direcionado para a Roça Fernão Dias e é um projeto de requalificação desta roça. Então, nós começámos por fazer uma investigação inicial sobre São Tomé e Príncipe, e eu percebi que, sendo São Tomé e Príncipe um arquipélago, tem uma zona económica exclusiva 160 vezes superior à sua área terrestre. Então comecei a pesquisar sobre toda esta economia do mar e as problemáticas relacionadas com este. E descobri que São Tomé e Príncipe, as problemáticas que advêm do mar são a falta de investimento e de infraestruturas da atividade da pesca. Então foquei-me neste território norte, nesta costa norte de São Tomé, e mais propriamente na Roça Fernão Dias, onde habita uma grande comunidade pescatória. E pensei que poderia incidir a ideia de projeto com 2 direções distintas. Uma mais direcionada para a parte habitacional e a outra então para as infraestruturas da pesca. As infraestruturas da pesca, a Roça Fernão Dias é constituída por diferentes armazéns e espaços de habitação, as sanzalas. Nos armazéns decidi então avançar com as propostas de infraestrutura para a pesca, como por exemplo um mercado, espaços de formação, um espaço de estaleiro multifuncional, e nas partes das sanzalas fazer extensões destas sanzalas que proporcionassem à comunidade melhores condições de vida e também de infraestruturas, pois neste momento não há saneamento básico, não há eletricidade, e são coisas é algo muito importante para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, estas extensões das sanzalas foram pensadas como módulos, que vão ampliando o espaço existente da casa e oferecendo melhor qualidade de vida, não só em termos do saneamento básico, mas também em termos de ventilação e iluminação. E assim, cada família poderá melhorar a sua habitação ao longo do tempo e de acordo com as suas necessidades. As materialidades que eu pensei para o desenvolver deste projeto foram materiais locais, como a madeira e a cana de bambu, e assim possibilitar que este projeto seja um projeto sustentável e que melhore toda esta zona costeira e invista então na economia do mar e desenvolva toda esta área que tem grande potencial.
A minha proposta passa por reintegrar as jovens adultas na roça Aguizé, em São Tomé e Príncipe. Esta roça fica a 15 km, mais ou menos, da capital, de São Tomé, localizada perto da Estrada Nacional 2, uma estrada bastante importante para a comunidade. A minha metodologia passou por observar bastantes dados estatísticos de São Tomé e Príncipe, focados na educação, em relação também às mulheres e às suas respectivas crianças e o ambiente familiar. E depois, também com a visita a São Tomé e Príncipe, pude observar e falar com algumas pessoas no local, também para perceber um bocadinho a realidade daquilo que acontecia e que pude comprovar também os próprios dados estatísticos. Então, comecei por meter as mãos na massa e, interpretando estes dados, quis propor um centro educativo para então integrar estas jovens adultas, pois existe uma desigualdade no género feminino, também depois um bocadinho devido à gravidez precoce, condições de vida, começam a trabalhar mais cedo para depois também sustentarem a própria família. Então a ideia era criar um espaço que promovesse a continuação do ensino escolar para concluírem o ensino escolar obrigatório e também para depois poderem fazer um boost a várias skills. Neste caso pensei em atividades artísticas, atividades musicais, também atividades para o seu dia-a-dia, melhorar as suas soft skills e dando uma paz de espírito, por assim dizendo. Neste projeto também integra uma creche, pois hoje em dia as creches não são obrigatórias em São Tomé e Príncipe, isto abrangendo a idade do recém-nascido aos 3 anos. O jardim de infância também não é obrigatório, mas existem nas roças, então combatendo esta diferença, este gap de idades, as jovens adultas terem um espaço para poder deixar as suas crianças em segurança enquanto estão a melhorar as suas capacidades, para também terem depois acesso a uma qualidade melhor de trabalho, também para poderem proporcionar mais às suas famílias. Quanto tempo é que esteve em São Tomé para elaborar este projeto? Tivemos cerca de uma semana, em novembro de 2021. Uma semana o suficiente para a recolha de todos esses dados? Todos os dados não, porque nós também acabámos por analisar muitos livros e documentos que já existiam sobre São Tomé, mas a visita foi muito importante porque fez-nos conseguir compreender muito melhor a cultura, como é que as coisas estão atualmente e perceber mesmo a vivência das comunidades e o que é que elas mais necessitam. Como foi viver uma semana em São Tomé? Foi muito bom. Eu pessoalmente gostei muito, foi uma viagem que, para além da riqueza cultural e tudo mais, conseguimos ver bastantes contrastes com a vida que temos aqui em Lisboa, em Portugal. Para além da beleza natural que é São Tomé, as pessoas também foram sempre muito boas connosco, mesmo nas informações que nós pedíamos. Eles contavam-nos histórias que sabiam eles, coisas que se sabia mesmo pela história das ilhas e foi muito enriquecedor, tanto a nível do trabalho como mesmo para a vida. Gostei muito, as pessoas são muito próximas, tivemos a possibilidade de passear e também conhecer, em termos de estudantes, como estudantes de arquitetura, os espaços das roças. Falámos também com a população, tivemos também a possibilidade de estar nas praias, um pouco conhecer o território e todo o verde que é este país. Como foi o convívio com a população, os jovens? Bem, nós tivemos uns dias que visitámos maioritariamente as roças e percebemos como é que as pessoas vivem, não é? Um pouco estarmos mais no dia-a-dia da família, mas depois
tivemos uns dias a seguir que pudemos nos deslocar até ao Príncipe, e onde tivemos mais só entre nós, entre os colegas. Fui com a Inês à Ilha do Príncipe e tivemos com pessoas da nossa idade, são tomenses, e foi muito agradável, foi simpático estarmos na praia e conhecermos mais essa vida de turista e não tanto a vida de trabalho ligado à arquitetura. Nós visitámos 8 roças, uma que me lembro perfeitamente foi a roça, deixa-me ver se não me engano no nome, se não me engano foi a Monte Café. E na altura até falei com uma rapariga, estava com o seu filho ao colo, era jovem, mais jovem que eu, e lá está, ela foi muito simpática, mostrou-me o seu ponto de vista, e eu perguntei-lhe honestamente o que é que estava a fazer de momento, o que é que gostaria de vir a fazer, e acho que, falando de mulher para mulher, foi fácil também perceber este ponto de vista, e também lhe deu confiança para falar comigo e dizer aquilo que pensava. E lá está, ela sente dificuldade em voltar a estudar, porque teve que abandonar os estudos devido a uma gravidez precoce, mas que tinha intenções para o fazer quando pudesse. Portanto, fiquei com aquele sentimento de querer fazer mais, de querer ajudar e de ajudar a seguir os seus sonhos. E pela convivência que teve no país, acha que é possível levar avante este seu projeto em São Tomé? Eu acho que é bastante possível, é um povo bastante simpático, que gostei muito de conhecer e estão sempre interessados em aprender também. Não se fica, o leve aplica-se a tudo, mas também aplica-se no sentido de continuar a avançar para a frente e depois também melhorar as suas vidas. Portanto, e notei muito interesse em continuar se um projeto destes fosse implementado, sei que haveria bastante interesse para continuarem a melhorar a nível pessoal e depois também a nível social. Foi uma experiência incrível, nunca tinha ido a São Tomé e Príncipe, e surgiu esta oportunidade por parte dos alunos e dos professores, e foi um grande choque cultural de Portugal para São Tomé e Príncipe, mas eu adorei todos os momentos que lá tive, uma paisagem lindíssima, as praias, as roças e especialmente a comunidade. São pessoas muito simpáticas, muito prestáveis. Nós sempre passávamos de carro, as pessoas que estavam assim à beira da estrada diziam-nos sempre adeus, e toda a gente era muito simpática, os miúdos, as crianças virem ter connosco quando estávamos nas roças. Gostei muito de lá estar. De acordo com o seu projeto, aquilo que apresentou, acha que é possível materializar em São Tomé? Eu acho que sim. A minha ideia inicial era tentar criar escadas ou novos acessos para tentar melhorar estas medidas que estudei. Mas após esta análise percebi que não era assim que ia resultar. Se calhar uma alteração das funções do edificado ou uma reestruturação, se calhar, da roça poderia ajudar a melhorar a integração e a conectividade dentro da roça e também a qualidade de vida dos moradores. Após a apresentação do projeto e a inauguração desta exposição, seguiu-se uma visita guiada com os presentes, com destaque para o embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal. Portanto, é um estudo interessantíssimo. Esse estudo trouxe-nos 3 abordagens das nossas roças. Portanto, a abordagem arquitetônica, passando por um processo de reorganização, a abordagem sociológica, na medida em que esse estudo toma em consideração, digamos, a envolvente social e humano, portanto, das pessoas que lá estão, dos estratos populacionais que lá estão, e a dimensão naturalmente econômica, que é a reconversão para a questão do turismo rural. É importante, digamos, o nosso governo, o nosso Estado, o nosso país, as nossas instituições casarem-se com essa iniciativa, na medida que é uma iniciativa que está sendo feita através de uma universidade, que é o Esqueté, uma universidade bastante conhecida, portanto, uma faculdade bastante conhecida, e julgo eu que aqui, portanto, abriram-se as portas para enriquecimento
da abordagem, nova abordagem das roças de Santo Tomé e Príncipe. Acha que nesta altura de campeonato é possível as autoridades conseguirem, pelo menos, aproveitarem o que sobra ainda das nossas roças? Temos alguns exemplos que surtiram efeito, né? Eu penso que a roça Sundi é um desses exemplos, há de haver outros grandes exemplos. Também tivemos casos em que houve uma total desintegração arquitetônica, as casas foram vandalizadas e demolidas, algumas delas já não existem. Eu acho que o projeto da rapariga que defendeu a parte feminista de arranjar melhores condições para a mãe mais precoce, a creche para as crianças, eu acho que é uma carência que Santo Tomé e Príncipe necessita. Então acho que há probabilidade de conseguir de facto pés para andar para esse projeto. Eu estive a falar com algumas pessoas também da plateia, tem muita gente interessada em querer ajudar nesse aspecto, então acho que o projeto tem pernas para andar e claramente que como santomense, ainda por cima sendo mulher, quero mesmo representar o Santo Tomé e Príncipe, eu acho que o projeto tem muito para dar. Gostei muito dos projetos porque esses projetos, como eles bem explicaram, não tem só a ver com a recuperação arquitetônica das nossas roças, mas eles tiveram o cuidado de pensar nas pessoas, não é? Então todos os projetos são muito interessantes, mas aquele que mais me tocou, talvez por ser um projeto dedicado à mulher, foi o projeto da Roça Aiguaizé, não é? Que pretendem reabilitar a Roça Aiguaizé, dando todas as oportunidades às mulheres para poderem viver em lugares mais confortáveis, dando oportunidade para elas criarem os seus pequenos negócios, para poderem depois sustentar a sua família, poder serem mais autónomas e com isso melhorar a vida da própria comunidade. Do que eu vi são coisas muito interessantes para o bem das comunidades, das roças de São Tomé e Príncipe. Vi que há uma equipa do ISCTE que tem estado a estudar com profundidade as condições das comunidades das roças de São Tomé e Príncipe. Esta equipa está preocupada com o bem-estar social dos nossos conterrâneos. Está preocupada na melhor inserção dessas comunidades, está preocupada com a questão da habitação dessas comunidades, com a questão da integração, da melhor integração social das mulheres e crianças dessas mesmas comunidades e, por conseguinte, as suas preocupações devem constituir para nós uma importante oportunidade para que possamos trabalhar juntamente uns com os outros e com esta equipa para encontrarmos melhores soluções para os nossos concidadãos das comunidades. As roças de São Tomé e Príncipe são assentamentos agrícolas e industriais em número aproximado de 200 que se estendem pelo território destas duas ilhas do Atlântico situadas no Golfo da Guiné. São também locais onde eficientes máquinas de produção foram construídas e colocaram São Tomé e Príncipe como um dos maiores produtores de cacau do mundo no início do século XX. Exposição Cidade Justa e Inclusiva, perspectivas para o futuro das roças de São Tomé e Príncipe, propõe aprofundar a interligação entre os fenómenos de discriminação e segregação social que se derivam do planeamento do espaço construído e como este se consolidou, tornando-se incompatível com os requisitos de uso das comunidades atuais, penalizando alguns setores da sociedade civil. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre.
magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.